Só imagina que por um momento você reencarnou em outro mundo, mas não como um herói de rank SS, ou um aventureiro de rank S, mas sim como um mero monstro de rank F, um Goblin. Porém, você tem uma habilidade de evolução precoce fora do comum, além de ter a chance de adquirir a habilidade de tudo aquilo que comer. Então galera, é isso que vai acontecer nesse anime de hoje, Remonster. O anime começa em uma noite bem sangrenta, com o protagonista sendo desvivido por uma garota no meio da cidade. No frame seguinte ele abre seus olhos e vê um monstro verde que está dizendo que vai dar o nome ao grandalhão de Gobukichi, e ao protagonista ele vai dar o nome de Goburo, e logo em seguida o alimenta com uma larva de inseto. No segundo dia, quando ele acordou, estava cercado por um bando de filhotes de goblins, e também notou que ele era um deles. Aquilo foi o que realmente o convenceu de que ele morreu e reencarnou como esse projeto de Piccolo. Sem dúvidas, aquele é um bom motivo para cair no choro. No terceiro dia, ele nota que os goblins crescem muito mais rápido do que ele imaginava. Depois de uma boa noite de sono, seu corpo cresceu muito, e agora ele já pode falar e se mover com facilidade. Seja lá onde for e seja lá o que ele for agora, com certeza ganhou uma nova vida. Então ele vai aproveitar e sobreviver de qualquer maneira. No quarto dia, o ancião diz que aquela será a última comida que eles ganharão dele. De agora em diante, eles devem conseguir sua própria comida, seja caçando ou coletando frutas. Então eles aproveitam para cair de boca naquela última refeição gratuita. Goburo se levanta e sai da caverna pela primeira vez, presenciando a fauna e a flora daquele novo mundo. Ele monta uma dupla com o Gobukichi, o maior dos garotos goblins, com a única intenção, caçar. Enquanto o Gobukichi persegue a presa, ele fica esperando para dar o ataque final, resultando em um ótimo trabalho em equipe. Gobukichi fica salivando para cair de boca na comida, mas o Goburo bate nele explicando que eles são amiguinhos e devem dividir a comida. Ele logo coleta o chifre do coelho para utilizar como arma, e nesse momento aparece uma mensagem dizendo que ele obteve chifre de um coelho de chifre pequeno. Ele não entende o que está acontecendo, mas vendo como o Gobukichi está salivando, ele divide logo a comida, e o Gobukichi fica muito feliz de ter montado uma dupla com o Goburo, já que agora ele pode comer carne. No quinto dia, eles continuam com o mesmo esquema do Gobukichi fazer o trabalho de perseguição e o Goburo dar o checkmate, e a caçada ficou ainda mais fácil utilizando o chifre como arma, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Ao consumir a carne do coelho, ele adquiriu a habilidade de evasão. Em um flashback, vemos que ele nasceu com a habilidade raríssima de absorção no seu antigo mundo. Simplificando, ele pode comer praticamente tudo, seja ferro, ouro ou veneno, e tem a chance de adquirir as características de tudo que ele come. Infelizmente, parece que ele perdeu outras habilidades que tinha na vida passada, mas está muito feliz por ter mantido essa única habilidade, porque nesse mundo tem muitos monstros com poderes incríveis que ele pode adquirir. No sexto dia, uma garota fica impressionada que eles estão comendo carne de coelho de chifre. Goburo questiona se aquilo é algo tão impressionante, ao que ela responde que sim, pois ontem um garoto morreu ao ser chifrado por um desses coelhos. Ah, o nome dela é Gobumi. Ela continua elogiando, dizendo que ele é incrível, bonito, inteligente e também muito forte. Gobukichi fica curioso e pergunta o que ela acha dele, mas ela o acha apenas um cara normal. Vendo como a guria tá entusiasmada, Goburo pergunta se ela quer ir caçar com eles amanhã, e lógico que ela responde que sim. Infelizmente estava chovendo na manhã seguinte, então eles adiaram a caçada com a Gobumi para o próximo dia. Por hoje ele vai ver o que eles têm guardado no depósito para tentar fazer uma nova arma, e lá ele encontrou um tipo de minério que aparentemente é perfeito para o que ele deseja. Enquanto ele estava fazendo o processo de refinamento do novo armamento, lembra que quando entrou no depósito encontrou um grupo de mulheres presas. Ele percebeu o motivo de estarem ali, mas preferiu ignorar aquilo. Gobuji, o ancião daquela tribo, se aproxima dizendo que ele subiu de nível mais rápido do que ele esperava, mas o Goburo não entende o que ele está querendo dizer. Gobuji ensina como ele deve fazer, e assim ele conseguiu ver que já está no nível 86. Se ele atingir o nível 100, poderá evoluir para uma forma de vida mais avançada, apesar de que só aparece um Goblin assim entre dezenas. Goburo aprendeu que o crescimento dos Goblins é tão precoce que aquele velho ancião tem apenas 20 e poucos anos. Antes de sair, Gobuji avisa que os jovens da aldeia devem voltar em breve, então ele verá como é um Hobgoblin evoluído, e ele sai dando uma risada estranha, dizendo que está muito ansioso para ver o tipo de presa que eles trarão dessa vez. No oitavo dia, eles caçaram com estratégia diferente, com a Gobumi como suporte, ele como lutador de média distância e o Gobukichi como causador de dano. Gobukichi diz que aquela carne também é muito boa, e a Gobumi até chora porque até agora tinha comido apenas frutas. Ao consumir a carne da cobra, ele adquiriu as seguintes habilidades: termografia, veneno, resistência ao veneno e percepção mal olhado. Gobukichi pergunta se ele pode comer a cabeça da cobra, ao que o Goburo responde que não, pois é venenosa e ele morreria se comesse, mas ele pode comer já que tem resistência a veneno. No dia 9 e 10 eles prepararam seus equipamentos e fizeram a caçada habitual. Já no 11º dia eles cometeram o erro de explorar uma caverna por pura curiosidade, e logo foram atacados por um bando de morcegos, mas utilizando a habilidade mal olhada e com trabalho em equipe venceram facilmente aquelas pequenas criaturas. Fora da caverna, Gobukichi comenta que aquela habilidade do Goburo foi incrível. Ao comer a carne do morcego, obteve um novo conjunto de habilidades: ecolocalização, vampirismo e vampiridão. Enquanto isso, eles estavam sendo observados por outro grupo de goblins. No 12º dia, durante uma noite de lua vermelha,
ele foi emboscado enquanto dormia, mas ele percebeu graças à habilidade de percepção que estava ativada o tempo todo. E bom, ele bateu em todos eles, e um até morreu por conta do veneno. Gobumi acorda durante a confusão e depois de descobrir o que estava acontecendo, aplica um castigo neles. No dia 13 eles fizeram uma caçada perigosa, claro, perigosa pro orc que mal conseguiu revidar com aquele trabalho em equipe, sendo rapidamente imobilizado e desvivido pelo Goburo. Ele ainda estava preocupado com o ataque que aconteceu na noite passada quando encontrou aquele orc, que se tornou a sua primeira presa do dia. Como sempre, ele adquiriu as habilidades líbido, linguagem orc, detectar e analisar. Para evitar que o acontecimento da noite passada volte a acontecer novamente, ele leva o que sobrou da caçada de hoje para dividir com todos. No mundo anterior, ele nunca teria cogitado em ajudar os indefesos dessa maneira. Talvez não seja apenas sua aparência de Piccolo, algo a mais pode ter mudado desde que ele chegou ali. Mais tarde naquela mesma noite, enquanto dormia, apareceu uma mensagem informando que seus valores de nível foram excedidos. Agora que as condições especiais foram cumpridas, ele pode evoluir para a variante Hobgoblin, mas ele estava tão cansado que não dá tanta importância e apenas confirma que sim. No final apareceu a mensagem avisando que o Goburo recebeu a benção do grande deus da conclusão e origem. No 14º dia, ele acorda sentindo que seu corpo está um pouco diferente, e ao olhar o reflexo na sua arma, nota que está com a mesma aparência que na vida anterior. O Gobukti também passou pela mesma evolução. Gobumi até comenta que eles ficaram mais bonitos e maiores. O ancião fica surpreso que eles já subiram de categoria, sendo que não faz nem um mês desde que nasceram. Gobukti quer testar a força que tem agora, mas ao invés de uma caçada habitual, ele quer lutar contra o Goburo. Eles trocam alguns golpes, mas o Goburo se mostra mais habilidoso e ágil que o Gobukti, ganhando aquela disputa sem muita dificuldade. Porém, em termos de força, o Gobukti realmente tem vantagem, mas uma luta não se trata apenas de força bruta. Ele escuta o uivo de um lobo e diz que tem um problemão chegando, então pede para Gobumi pegar a besta que fizeram no outro dia, enquanto que nesse momento a alcateia de lobos está caçando coelhos de chifre e todo e qualquer ser que encontrarem pelo caminho, até mesmo o pobre coitado do orc, que até agora só se lasca nesse anime. Mas aqueles inimigos era realmente o que o Goburo estava precisando para testar a força da nova evolução deles. Ele dá o sinal e a Gobumi atira, atingindo o líder da alcateia. Ele e o Gobukti partem em uma luta frontal contra os lobos. Usar o seu veneno nas flechas da Gobumi realmente foi a decisão certa. Sem o líder da alcateia, os lobos negros acabaram ficando bem desnorteados, o que deixou aquela luta bem easy. Depois de derrotarem todos os lobos, o líder da alcateia se levanta novamente, mas foi apenas uma última tentativa, já que ele morreu devido ao veneno. E a primeira coisa que o Goburo fez foi devorar o líder da alcateia, adquirindo as habilidades Caça Selvagem, Armadura de Couro e Ordem. Ele retorna à caverna com a caçada de hoje, dizendo que eles podem comer, mas devem caçar e devolver na mesma proporção que comerem. Os goblins acabam ficando preocupados de como fariam aquilo, já que vários deles nem conseguem caçar a própria comida. Mas eles aceitam, pedindo pro Goburo ensinar eles a caçarem. Ele concorda de ensinar aqueles que não sabem caçar e se precisarem de armas, ele também pode ensinar como fazer. Afinal, todos eles são companheiros. Eles agradecem e gritam o nome do Goburo. Ele não sabe se é o efeito da habilidade de ordem que ele aprendeu ou outra coisa, mas naquele momento, foi como se ele pudesse ver em sua mente o caminho que ele quer seguir naquele mundo. Ele vai comer e continuar comendo para ficar cada vez mais forte e liderar seus companheiros. No 17º dia, os goblins continuam treinando e apesar de já terem se passado alguns dias, eles ainda têm muito o que melhorar. Dentro da caverna, ele vê que a Gobumi também evoluiu para Hobgoblin. Ainda no 17º dia, ele acorda o Gobuji dizendo que algo terrível aconteceu. O ancião lamenta, ainda não acreditando que todas as mulheres humanas morreram. O Goburo acredita que elas devem ter feito aquilo porque perderam todas as esperanças. Foi por esse motivo que ele deu o frasco com veneno, para elas escolherem se queriam continuar vivendo daquela forma ou partir dessa para melhor. Com time skip direto pro dia 26, vemos que o treinamento dos goblins continua. Enquanto isso, Goburo comeu vários inimigos promissores, adquirindo muitas novas habilidades. Durante o treinamento, ele vê que outro grupo de goblins está se aproximando da vila e ligeiramente entra em posição de combate, mas o Gobuji intervém avisando que eles não são seus inimigos. Eles são um grupo de incursão, em outras palavras, são o pai da geração mais nova, da geração do protagonistinha. Gobuji fica feliz em ver que Hobuken está de volta, e ainda com espólios tão promissores. Aquele grupo de mulheres humanas parecem bem saudáveis, e chegaram em boa hora agora que perderam o lote anterior. O DNA dos goblins é tão forte que o acasalamento com outras raças ainda leva ao nascimento de goblins. O Goburo até entende o instinto de reprodução, mas não significa que ele fique bem com aquilo. Por esse motivo ele se aproxima do Hobuken e pede para cuidar daquelas mulheres humanas. E claro que o Hobuken não gostou da proposta do Goburo,
o que leva ao atrito entre o líder da geração mais velha e o líder da geração mais nova. Só que duas garotas aparecem apaziguando a situação, dizendo que não querem acabar no meio de uma briga interna. Elas são a Robusato e a Robusei, a maga. Então, a Robusato propõe um duelo entre os dois líderes de cada geração, e o vencedor se tornará o líder da aldeia. Ambos concordam com o duelo, e bom, Goburo ganha com facilidade, deixando todos impressionados com sua habilidade de teia de aranha. Aquilo torna ele oficialmente o líder da aldeia, questionando se alguém tem algo a dizer, mas todo mundo aceita. Ele leva as mulheres pro depósito, e diz que avisou aos outros que não devem tocar nelas. Ele também não pretende fazer nada e cuidará de todas, além de que um dia pretende devolvê-las a uma cidade humana. A Ruivinha desconfiada pergunta o que elas precisam fazer por ele, mas ele não quer nada demais, ele só quer o conhecimento humano que elas têm. Após um tempo ele descobre que elas faziam parte de um grupo de comerciantes, e foram atacadas durante a viagem pelo grupo de goblins. Todos os homens foram mortos, e as 5 são as únicas sobreviventes. No dia 28 ele nota que elas estão melhor, não que tenham superado a situação, mas sim que aceitaram que é melhor encarar tudo de uma maneira positiva. Ele tentou cozinhar para elas com os ingredientes e utensílios que estavam entre os espólios. Os humanos não evoluem como os goblins, mas em troca têm uma variedade de ocupações. A Ruivinha corajosa é uma aventureira novata, a garota de óculos é uma alquimista, as irmãs são cozinheira e alfaiate, e a garota sossegada é uma avaliadora e ferreira. Nos dias seguintes, em vez de caçar, ele se concentrou nos exercícios em grupo e também em ensinar as novas regras que estabeleceu. Como no dia 31 estava chovendo muito, ele e o Gobukti fizeram um duelo de treinamento bem sério. Mais tarde, durante a noite, ele escutou os goblins combinando de atacarem as mulheres humanas. E bom, ele bateu em todos. Goburo dá um sermão bem sério, já que nem faz tanto tempo que ele disse para ficarem longe das garotas. Hobuken retruca que ele não entende o doce sabor de uma mulher humana, só para apanhar de novo. Goburo se aproxima das garotas e pede desculpas por deixá-las com medo. Gobue, Gobumi e Gobukti chegaram bem na hora. Ele pede pro Gobukti levar aqueles caras pro lado de fora, e pede pra Gobumi acordar os outros e reunir todo mundo. Eles precisam ver o que ele está prestes a fazer com quem quebra as regras. E no meio daquela chuva ele ensinou com os punhos o que acontece se quebrarem as regras. Ele só parou de bater no grupo de goblins um pouco antes de matá-los. Assim o Hobuken, que recebeu a pior punição, morreu na manhã seguinte. No dia 32 eles caçaram um cavalo tricórnico, um oponente bem resistente, mas nada que o bom e velho trabalho em equipe não resolva. Ao consumir o monstro ele adquiriu um novo leque de habilidades: escamação, relincho do cavalo escamado, cura acelerada, proficiência em chutes, aprimoramento em investidas e estocada tripla. Ele não sabe como, mas usando a estocada tripla com um único movimento causa 3 impactos. Isso só prova como o cavalo tricórnico foi um oponente difícil. Mais tarde, naquela mesma noite, a Ruivinha foi deitar na mesma cama que ele. Goburo não liga muito, já que a noite passada deve ter sido muito assustadora para ela. No dia 33, quando acorda, nota que a Gobumi também se juntou a eles durante a noite. Gobue, a garota que carregava o equipamento deles, também evoluiu para Hobgoblin. O treinamento está indo muito bem. O Gobukti é o capitão dos guerreiros de proteção pesada. A Gobumi comanda a unidade de ataque de longo alcance. A Gobue assumiu o apoio que prioriza tarefas diversas. A Robusato lida com um grupo voltado à mobilidade e com proteção leve. A Robusei, a única maga da aldeia, iria atuar como capitã da força mágica, mas até agora ela é a única na unidade. Naquele dia ele decidiu deixar o treinamento para os capitões, enquanto ele foi mais fundo na floresta para adquirir uma variedade de habilidades. Ele encontrou um cavalo tricórnico e resolveu testar uma nova habilidade. Fazia um da magia da conclusão Gertk, que pôde facilmente derrotar aquele inimigo resistente. Talvez ele possa ter ficado um pouco arrogante depois de usar magia de ataque pela primeira vez, mas com isso ele seguiu para o norte da floresta. Foi quando lembrou que uma vez o Gobuji avisou que eles nunca devem ir para a floresta do norte, pois lá vive uma criatura escarlate chamada de Urso Vermelho, e logo ele encontrou um cavalo tricórnico que foi devorado justamente por essa criatura. Não demora muito e a aberração vermelha aparece. Qualquer pessoa com bom senso provavelmente já teria corrido, mas ele se pegou pensando em um plano para derrubar aquela coisa. Ele queria lutar contra aquilo, vencer e comê-lo. É por isso que ele vai usar tudo o que tem para derrotá-lo. Enquanto isso, Gobumi está preocupada que o Goburo ainda não voltou. Gobue até pergunta aos outros, mas ninguém sabe onde ele foi. No frame seguinte, vemos que o monstrengo sacrificou o braço direito para bloquear o ataque mágico do Goburo. Ele tenta atacar novamente, mas nota que aquele monstro é muito resistente, e a criatura contra-ataca com um ataque poderoso de fogo. Ele nunca viu, nem ouviu falar de um urso cuspidor de fogo na sua vida passada. Goburo faz mais uma tentativa, porém dessa vez se cobrindo com magia de água. Assim ele consegue cravar a espada na boca do monstrengo, mas ele baixa a guarda por um momento achando que já tinha vencido e é golpeado pelo urso. Aquele inimigo realmente é resistente, mas agora ele não vai mais conseguir usar ataque de fogo porque a espada ainda está cravada na garganta dele. Por outro lado, se o Goburo for atingido mais uma vez, com certeza ele morre. Ele parte para uma última tentativa de ataque e acaba perdendo o braço no processo. No dia 34, vemos que ele conseguiu derrotar o monstrengo, e apesar de estar gravemente ferido,
seguida a primeira coisa que ele faz é comer a carne daquele monstro, aprendendo a habilidade de dano pesado e força avassaladora. Logo em seguida ele desmaia. Enquanto ia perdendo a consciência, apareceu uma mensagem dizendo que seus valores de níveis foram excedidos. Agora que as condições especiais foram cumpridas, ele terá um avanço evolutivo para ogro. E ele apenas confirma que sim. No dia 35, quando ele acorda, se alimenta novamente da carne de urso e de novo aprendeu novas habilidades: urro do Senhor da Montanha, olhar de brilho ameaçador e tolerância total. Quando ele se pergunta se deveria tirar a pele do monstro, é que se dá conta de que evoluiu para um ogro. Quando volta para a vila, todos acabam ficando com medo, achando que vai ter um ataque de ogro, mas a Gobumi consegue reconhecê-lo, dizendo que estava muito preocupada. Gobuji fica impressionado que com apenas um mês de vida ele já conseguiu derrotar um urso flamejante e até já evoluiu para um ogro. Ele até conseguiu evitar as perguntas, mas está sendo seguido pela Ruiva e pela Gobumi. De qualquer forma ele vai até as garotas porque quer algo novo para vestir. No começo elas se assustam, mas reconhecem que aquele é o Goburo, e por algum motivo que ele não entende, a Gobumi tá beliscando a perna dele. A garota ferreira vai ter que reparar o machado que ele usou para lutar contra a aberração vermelha, e avisa que fez uma faca nova usando uma pedra espiritual, então ele deve vir pegar depois. Ele agradece fazendo um carinho na cabeça dela, e dessa vez tanto a Gobumi quanto a Ruivinha beliscam ele. As irmãs avisam que o trabalho tá cansativo apenas para elas duas, portanto elas querem alguém para ajudá-las. Então ele vai providenciar 3 goblins fêmeas do esquadrão de logística, o que deixa elas felizes. Ele fica surpreso que, embora sejam inimigas mortais dos goblins, se acostumaram rapidamente. Goburo até comenta que elas se tornarão boas esposas, perguntando se por um acaso elas teriam interesse por ele. Elas acham ele muito galanteador, querendo levar aquela cantada a sério, mas ele sabe que não merece aquilo. A alquimista voltou a preparar poções, e ele até encontrou uma poção de veneno. Aquela poção era para defesa própria, mas desde que ela viu que existem goblins confiáveis como ele, desistiu da ideia de usar aquele veneno. E mesmo assim, se ela precisasse usar, o Goburo evoluiu tanto que ela não saberia o que fazer. Porém ele acredita que aquele comportamento dela é normal, e gosta muito do riso envergonhado da bela intelectual. De repente ele sente uma sensação de calafrios. No final, ele teve que passar algumas horas para animar as garotas novamente, o que deixou ele mais cansado mentalmente do que fisicamente. No dia 36, ele não conseguiu participar do treinamento diário de combate corpo a corpo obrigatório, simplesmente porque seus ataques de leve quase matou os goblins normais, e até mesmo a armadura do Gobukti ficou em um estado que vai precisar de reparo. Enquanto curava os goblins, notou que tem algo de errado com o Gobukti, mas ele não quer falar sobre isso. Depois do treino, a Gobumi e a Robusato foram caçar juntas, e a Gobue se entregou ao seu hobby de cavar em busca de pedras espirituais. A Ruivinha se dedicou a um treinamento independente, enquanto ele estava sentado conversando com a Robusei. Aquele foi o dia mais relaxante que ele teve em muito tempo. No 37º dia, a Gobue volta avisando que algo terrível aconteceu. Ela estava carregando uma carbúnculo gravemente ferida. Goburo usa magia de cura e depois de descansar um tempo, a carbúnculo acorda. Ela agradece por terem tratado ela mesmo sendo uma desconhecida. O nome dela é Returne. Até recentemente ela estava sendo atacada por humanos. O Goburo ficou sabendo que a pedra preciosa na testa dos carbúnculos é extremamente valiosa, e algumas pessoas gastam 1 bilhão de moeda de ouro por elas. Ela se curva pedindo para ele expulsar os aventureiros, pois não lhe resta muito tempo de vida. A Returne é uma carbúnculo artificial criada pelo lendário mago Velvet, que fez seu nome há muito tempo atrás. Agora ele está guardando o tesouro secreto deixado pelo seu mestre. Quando foi atacada pelos humanos, o núcleo que a mantém viva foi seriamente danificado, e por isso não lhe resta muito tempo de vida. E no tal tesouro secreto aparentemente tem muitos itens de classe lendária que o Velvet acumulou durante toda a sua vida. Returne reforça que seu mestre detestava os humanos, então, antes que os humanos roubem o tesouro dele, ela prefere entregá-los ao Goburo. Depois de pensar um pouco, Goburo chama todos, porque hoje eles vão pegar aquele tesouro. Aproveitando, ele pede a faca de pedra espiritual para a ferreira, assim ele vai parecer bem mais selvagem do que se chegasse de mãos vazias. Ele sabe o que elas estão pensando, mas ele não pretende massacrar aqueles humanos. Seu trabalho é apenas expulsá-los, e ele fará de tudo para convencê-los. Porém, se não der certo, ele terá que usar a força. A Ruivinha aceita e pede para ele tomar cuidado. Na cena seguinte, vemos que eles passaram pelo buraco que a Gobue cavou acidentalmente, chegando ao labirinto do Velvet. Como primeiro ele vai tentar convencer os humanos, pediu pro Gobukti e os outros ficarem escondidos. Quando encontra os humanos, um assassino usando a habilidade de ocultação tenta atacá-lo, mas acabou sendo uma tentativa inútil. Goburo pede para que se retirem, aquele é o labirinto do Velvet. Eles invadiram, mataram um morador após o outro e agora querem levar o tesouro também. Aquilo claramente se enquadra em roubo e assassinato, mas os humanos não dão a mínima pro que ele está dizendo e começam a atacá-lo. Goburo nota que eles estão confiantes porque os 3 na retaguarda estão com alguns itens mágicos de alta qualidade, só que ainda assim, eles parecem desajeitados no geral. Aquilo deve ser por terem confiado demais no nível e na classe, e acabaram deixando de lado o treinamento para adquirir as habilidades essenciais de um aventureiro. É por isso que parecem tão fracos, mas de repente ele acaba sendo atingido na cabeça por
um ataque mágico. Com aquilo eles conseguiram esgotar completamente a paciência do Goburo. Ele dá o sinal e o Gobukti e os outros atacam. Rapidamente eles derrotam os aventureiros, pegam tudo que é útil e devoram eles. Goburo adquiriu as habilidades Assassino, Templário, Cavaleiro Guardião, Arquimago, Sacerdote e Encantador. Dentre os itens ele conseguiu uma bolsa mágica e um anel com o efeito de ocultar os status. Ele come tanto a bolsa quanto o anel, aprendendo duas novas habilidades, ocultação do próprio status e caixa de item. Ele ficou muito satisfeito com o baú mágico onde ele pode armazenar 99 peças de até 1200 itens. Agora que deram cabo dos aventureiros, eles vão para a sala do tesouro. A Returne agradece a todos, afirmando que seu mestre certamente também está feliz. O mestre dela era extremamente talentoso para lidar com espíritos da natureza. É por isso que eles podem extrair uma grande variedade de pedras espirituais por ali. Infelizmente, a pequena criatura não consegue mais se manter viva e desaparece, deixando apenas seu núcleo. E como sempre, o Goburo também come aquele núcleo, aprendendo a habilidade Regra de Ouro. Gobukti se aproxima e pergunta se a Gobue está bem, ao que ela responde que sim. Todos fizeram uma oração silenciosa pela Returne. Depois coletaram todos os tesouros da sala e colocaram no baú mágico do Goburo. Deixar o Velvet daquele jeito seria desonroso, então ele resolveu cremá-lo, mas um item mágico ficou para trás, uma manopla. Ao equipá-la, se fundiu completamente ao braço esquerdo do Goburo. Aquele é um artefato de classe lendária e pode ser controlado e transformado como ele quiser, além de produzir veneno e fios. Depois de tudo, eles vão comemorar com um banquete utilizando as bebidas que conseguiram como espólios dos aventureiros. O plano para o 38º dia é analisar todos os itens que conseguiram junto com a ferreira. No dia 39 foram distribuídos itens mágicos para os atuais 15 Hobgoblins. Ele ficou com uma lança longa e uma pulseira mágica. Agora ele tem 3 artefatos lendários, incluindo o braço de prata. O rank lendário é uma das melhores categorias de itens. Tem boatos de que esses itens mexem até mesmo com o interesse das nações. À tarde, eles caçaram ingredientes para fazer um cozido de urso. Todos conseguiram melhorar seu nível, e aquilo é ótimo. Depois da caçada, o tão esperado cozido de urso feito pelas irmãs tem um sabor delicioso. Mas o que está preocupando ele agora é que ele não sabe o que fazer com a ruiva, que ainda não está preparada para lutar. No 40º dia, fizeram uma competição para decidir outro líder entre os Hobgoblins. Vendo o nível deles, deu até vontade de criar um grupo de mercenários. No dia 41, ele foi para a floresta procurar monstros para adquirir novas habilidades. A primeira presa foi uma aranha dourada e ele aprendeu as habilidades, produção de fios dourados e couraça da aranha de adamantina. Até que ele chegou em uma grande árvore que chamava bastante atenção no meio daquela floresta. Lá, ele se deparou com uma situação um pouco problemática, pois conheceu uma dríade. De acordo com as histórias do Gobuji, elas seduzem os machos de espécies inteligentes e então se alimentam deles. Existem apenas dríades do sexo feminino, e elas são sem exceção de uma beleza encantadora, para que nenhum homem possa resistir ao seu charme. É por isso que mesmo sabendo do perigo, ele usou uma habilidade que nunca usou antes, líbido, e assim durante 5 horas eles realizaram aquilo que casados fazem de uma maneira bem selvagem, ao ponto dele adquirir a habilidade Felicitação do Azevinho. A dríade achou aquilo maravilhoso, esperando que ele volte de novo algum dia. Ele não vai entrar em detalhes, mas também achou aquilo fenomenal. Enquanto voltava, parou para tomar banho em um lago, mas acabou sendo emboscado por alguns homens lagartos. Lá ele aprendeu as habilidades aquático e linguagem do homem lagarto. No 42º dia, descobriram que 2 goblins tinham afinidade para usar magia, e ele os transferiu para o grupo da Robusei. Enquanto isso, ele estava estudando magia, mas percebe que a ferreira estava de mau humor por algum motivo. No dia 43, a Gobumi, a Ruivinha e as irmãs também estavam de mau humor. Ele pergunta a todos, mas ninguém conta o motivo. Então ele vai até a alquimista intelectual. Ela percebe que ele é mais lerdo do que parece. Simplificando, elas estão com ciúmes do encontro que ele teve com alguém lá fora. Ele parece não ter notado, mas está cheio de marcas de chupões no pescoço. Ela pode entender como as meninas se sentem, afinal, ela também gosta dele. Gobumi chega bem na hora, querendo que ele faça o mesmo com ela também. E não só ela, todas as garotas humanas também aparecem querendo a mesma coisa. Ele acha melhor não contar o que aconteceu, mas precisou fazer um isolamento acústico temporário no quarto usando fios. O que posso dizer é que foi uma noite bem quente, e se algo acontecer ele assume a responsabilidade. No dia 44, Goburo percebe que tem um grupo se aproximando graças à sua habilidade de percepção. Se tratava de um grupo de elfos. Eles estão ali porque os humanos estão de olho no tesouro secreto dos elfos, e vão atacar em breve. Eles querem a ajuda do Goburo em troca de uma recompensa justa, mas o Goburo recusa porque o líder do grupo de elfos age de forma muito arrogante. Se eles querem pedir algo, devem primeiro mostrar algum respeito. O elfo pensa em atacar, mas o Goburo usa uma habilidade que deixa todos paralisados de medo, e se o elfo não quiser morrer ali, deve mandar todos os arqueiros escondidos largarem suas armas. Ele está rejeitando o pedido do elfo porque não tá afim de ajudar, mas ele também é residente da floresta. Então, se os humanos aparecerem causando estragos, ele lutará com prazer. Ele não sabe como funciona, mas ao bater sua lança no chão, lanças são disparadas continuamente em um raio de 100 metros. Com essa demonstração de poder, os elfos batem em retirada com medo. No
45º dia, ele caçou cerca de 20 slimes cinza nas profundezas da floresta e adquiriu as habilidades tolerância a ataque físico, criador de dublê próprio e reconstrução por reposição de fluidos. E agora, com a habilidade de dublê, ele pode criar um clone que é capaz de compartilhar o campo de visão. Já no dia 46, ele fez um vestido para Gobumi e as outras usando um tecido imbuído com seu dublê de sangue. Isso significa que aquelas roupas podem ser usadas como comunicadores de emergência. No 47º dia, ele vê que os elfos estão vindo novamente, mas antes que eles pudessem entrar na caverna, o Goburo usa um urro potente que deixa todos paralisados, e finaliza com a habilidade de teia de aranha. O Goburo quer saber por que eles voltaram, ao que o líder dos elfos responde que o comportamento bárbaro do Goburo ontem feriu seu orgulho. Ele merecia morrer pelo seu comportamento. As elfas se desculpam, elas até tentaram impedir seu líder, mas ele não deu a mínima. Goburo diz que eles devem considerar que o líder idiota deles morreu, e todos os outros podem competir contra o seu povo. Quem ganhar ele garante que não vai morrer. Indo direto ao resultado, dos 23 elfos que participaram, 6 deles perderam, e todos que perderam eram homens. Mas é um segredo que ele manipulou a formação dos adversários, já que ele não queria matar mulheres bonitas, e com aquilo ele ganhou um novo conjunto de habilidades: Morador da Mata Profunda, Usuário Elemental, Conhecimento de Tiro com Arco, Arte do Rastreamento e Esconder. Os elfos ganhadores devem entregar seus equipamentos e itens mágicos. De agora em diante, eles serão seus prisioneiros. As elfas retrucam porque acharam que seriam libertadas, mas elas foram ali para tirar vidas, então não tem como ele fazer algo tão conveniente. Gobuji chega mexendo seu quadril na velocidade 100 da dança do Creu, achando que aquela vai ser uma noite longa, mas o Goburo agarra ele pela barba dizendo que ele não pode encostar nelas, e o Gobuji aceita, já que ele precisa dar um bom exemplo para os mais novos. Só que às vezes ele tem vontade de aplicar a dança do Creu na velocidade 100, já faz tanto tempo que ele fez aquilo, que vai acabar explodindo. Bom, se for com moderação, o Goburo acha que tá tudo bem. No dia 48, o Gobukti fez a caçada habitual e atingiu o nível 100. No 49º dia, o Gobukti evoluiu para uma variante de ogro. A pele dele foi queimada pela benção do semideus do fogo, e a textura brilhante da sua pele, dura como aço, é porque ele também recebeu a benção do semideus da guerra. Gobukti fica animado que finalmente vai poder treinar com o Goburo e pede para lutarem. Eles trocam alguns golpes, mas no final o Goburo ganha de novo. Em termos de técnicas de luta, ele ainda é melhor que o Gobukti. Mais tarde, durante a noite, algo estranho aconteceu. Alguém apareceu dizendo que aquilo é o mínimo que ele pode dar, e o Goburo ganhou a habilidade familiar de alguma coisa. Depois ele acorda sem saber o que foi aquilo. No dia 51, 4 goblins evoluíram para Hobgoblin. Dentre eles, um tinha talento para usar magia e outro tinha potencial para se tornar um clérigo. O nome dele é Gobudi, e ele fará o melhor para curar o maior número de feridos. A Rubusei também evoluiu, ao que parece uma variante de Meia Lorde Feiticeira. Agora ela tem uma maior capacidade de mana, um melhor controle mágico e um grande poder destrutivo. Ela certamente se tornará uma verdadeira Lorde Feiticeira da próxima vez. Para comemorar a evolução da Rubusei, ela ganhou um novo conjunto de equipamentos mágicos. A razão para tantas evoluções em sequência na aldeia provavelmente é ele. As evoluções começam após um mês de vida, mas depende das condições do ambiente em que eles crescem. Porém, também tem aqueles que não evoluíram mesmo naquele bom ambiente. No 52º dia, ele foi parado por um grupo de goblins que querem deixar a aldeia. Eles deram duro para ter uma virada na vida, mas até os mais novos estão deixando eles para trás, e eles nem podem ter uma noite de prazer. Mas o Goburo acha que tá tudo bem, e ainda dá uma faca de Mithril como presente de despedida. No dia 53, enquanto ele andava pela floresta, viu um orc carregando um humano morto. Ele eliminou o orc e aprendeu uma nova habilidade com aquele humano: Domador de Monstros. Durante a noite, a alquimista avisa que conseguiu preparar algo que ele pediu há muito tempo: álcool. No 54º dia, ele conta que os goblins da geração anterior deixaram a aldeia. Se mais alguém quiser ir embora, basta levantar a mão e ele dará um presente de despedida. Mas como ninguém levantou a mão, ele oferece um brinde. No dia 55, ele desenvolveu alguns itens com seu sangue para servirem como comunicadores. Já no próximo dia, ele fez o teste dos comunicadores. Com o teste finalizado, naquele mesmo dia ele fez mais comunicadores para entregar a todos. No 57º dia, a Gobue nocauteou um cavalo tricórnico com um único ataque, e o Goburo aproveita para testar sua habilidade de Domador de Monstros. Aquela foi uma ótima escolha para seu primeiro familiar. No dia 58, assim como o cavalo tricórnico, ele também domou um urso pardo, além do líder de uma matilha de lobos negros que vai servir como guarda para proteger as garotas humanas. No 59º dia, aconteceu algo que realmente deixou ele surpreso. A ruivinha, que treinava como guerreira e nunca se destacou, conseguiu derrotar alguns kobolds, embora ele tenha arranjado tudo para ela lutar contra um de cada vez. Enquanto ele comia a carne dos kobolds, ela pergunta se pode comer aquela carne também, e ao comê-la ela obteve uma nova classe.
classe, Soldado no Ar, que embora tenha deixado ela um pouco mais forte, agora ela tem que comer carne de monstro diariamente para não morrer. Gobudi foi até ele avisar que hoje mais um Goblin foi atacado pelos humanos. Aquilo significa que a guerra entre humanos e elfos está prestes a acontecer. No dia 60, ele acorda detectando que os kobolds estão sendo perseguidos por algo. Se tratava de guerreiros esqueléticos. O grupo da Gobumi ataca com flechas, mas não tem efeito. E por um acaso, Rubusato descobre que o ponto fraco deles é a cabeça. E assim eles conseguem contra-atacar com facilidade. Aquela é uma boa oportunidade para farmar pontos de experiência. Agora eles podem deixar o resto com ele. E em apenas 7 segundos ele conseguiu derrotar todos aqueles guerreiros esqueléticos. E aprendeu as habilidades: criação de morto-vivo inferior, armadura superior, absorção de magia, controle de dano leve e controle de dano mágico leve. De volta à caverna, o líder dos kobolds conta que acidentalmente desenterraram o tesouro do Velvet que o Goburo tinha enterrado. Como consequência, o grande guerreiro esquelético despertou. Para escapar daquela calamidade, fugiram para a caverna do Goburo. E como eles só estão vivos graças ao nosso projeto de Piccolo, eles querem se juntar à aldeia dele. O Goburo não sabe o motivo, mas cada vez aparecem outro bando interessante querendo se juntar a eles. No dia 61, Goburo foi caçar com Gobukti e notou o movimento de 12 soldados humanos. Eles estão ali para sequestrar a filha do chefe élfico que está voltando para casa depois de algum tipo de festival. E foi um dos próprios elfos que vazou a informação. Algumas horas depois eles começaram o ataque e rapidamente desviveram todos os guardas e capturaram a princesa élfica. Goburo reflete consigo mesmo que se sentiria mal se deixassem eles levarem aquela garota. Então, com uma de suas habilidades, ele salva a princesa élfica e captura todos os humanos envolvidos. No dia 62, depois de interrogar os 12 humanos que foram capturados, descobriu que eles vão atacar os elfos daqui a 20 dias. E bom, ele adquiriu 12 novas habilidades: Força Secreta, Justiceiro Vorpal, Eremita, Raio de Habilidade, Contribuir, Desbloquear, Liberar Habilidade, Sentir Armadilha, Sentir Inimigo, Assassinato Aprimorado, Maestria com Arma Oculta, Destruição Humana, Golpe Vorpal, Corte de Aura, Ataque nas Costas, Agulha, Arremesso, Resistência do Severa, Resistência ao Charme e Resistência ao Assassinato. A princesa élfica acorda assustada, perguntando cadê seus guardas e achando que ele quer tirar sua castidade. Mas ele explica tudo o que aconteceu e ela fica com raiva, alegando que ele poderia ter salvo seus guardas. Porém, aquela briga com os humanos não tem nada a ver com ele, e ela deveria se preocupar em encontrar o traidor entre eles, o que acaba deixando a princesa élfica ainda mais triste ao saber que tem um traidor entre seu povo. No 63º dia, enquanto levavam a princesa élfica para casa, ela conta que apenas elfos superiores têm asas. Chegando na Vila dos Elfos, ele nota que a segurança deles é boa. O rei elfo agradece por salvarem sua filha, e como recompensa ele dá um arco de precisão absoluta. Para compensar aquilo, o Goburo conta sobre os movimentos do exército humano. Aquilo serviu como um vínculo de amizade, permitindo eles trocarem alguns itens e equipamentos. Quando estavam indo embora, o rei élfico pergunta se ele sabe algo sobre um grupo de elfo de elite que desapareceu há mais ou menos 20 dias, mas o Goburo diz prontamente que não. À noite, eles desfrutaram de um bom álcool élfico. No dia 64, a Gobumi evoluiu para uma Dhampir, e não apenas ela, 8 goblins evoluíram para Hobgoblin. A Gobumi ganhou a bênção do Deus do Gelo, que lhe permite criar e manipular gelo. Também ganhou a habilidade de Olhos Malignos, que pode encantar os inimigos para que lutem entre si. A Gobue evoluiu para uma Meia Terra, ganhando a habilidade de manipular o solo, que permite identificar o ponto fraco de uma rocha com a avaliação geológica, bem como a capacidade de tornar seu corpo mais forte e magia de relâmpago para encontrar minérios. A Rubusato evoluiu para uma Meio Sangue, que como o próprio nome sugere, ela pode controlar o sangue e transformá-lo em armas. Como todos evoluíram, o Gubugi dá um novo nome a todos, mas como nós já estamos acostumados com o nome antigo, eu vou continuar usando o nome antigo, fechou? Continuando, essa tabela mostra o ranking de força das diferentes raças. Com a guerra entre humanos e elfos se aproximando, ele distribuiu brincos de comunicação para os kobolds e elfos, mas as elfas se recusam, porque é um tabu para os elfos decorar ou deixar que suas orelhas sejam danificadas. E para mudar aquele comportamento das elfas, ele teve algumas horas bem quentes com elas, se é que você me entende. Com a adição dos kobolds e elfos, teve muito mais participantes no treinamento diário. No dia 65, eles continuaram com o treinamento. No 66º dia, eles foram até a caverna onde os kobolds viviam para pegar seus pertences, e ele fez os kobolds praticarem caça em grupo. Assim eles capturaram 20 lobos negros que se tornaram familiares. Mais tarde, durante a noite, a ferreira entregou a forma atualizada do machado que ele danificou lutando contra o urso vermelho. Ela conseguiu fazer aquele bom trabalho porque evoluiu de ferreira para ferreira elemental. No dia 67, o Gobukti pede conselhos românticos pro Goburo, porque ele tá gostando da Gobue, e o Goburo, como atacante camisa 10, diz pra ele contar tudo o que sente por ela hoje à noite. Então, ele vai lá e faz aquela declaração top, e lógico que ela aceita, né mano? Boatos que dava pra ouvir urso na floresta inteira. No dia 68, o Gobukti estava bem mais energético durante o treinamento diário, resultados de uma boa noite
com a Gobue do lado. O Goburo até fica preocupado que o Gobukti tenha deixado ela manca, mas ele fica aliviado quando vê que ela está bem. Após o treinamento, eles saíram para caçar e encontraram muitos monstros insetos que nunca viram antes, o que foi ótimo para coletar materiais duros e blindados, e ele ganhou muitas novas habilidades: Muda, Cresça Elytron, Borda Final, Morte Silenciosa, Golpe de Chifre, Dissonância, Parasita, Pulo Alto, Resistência, Concha de Exoesqueleto, Armadura de Ferro Forjado, Aumento de Instintos de Batalha e Fraqueza ao Frio. A habilidade de Concha de Exoesqueleto permite ele criar uma armadura resistente que pode se reparar e também dissipar os impactos. A habilidade de Cresça Elytron permite ele criar asas. No dia 69 estava chovendo muito, então ele foi treinar com a Ruivinha. Depois foi até a ferreira, que estava trabalhando no desenvolvimento de uma besta de repetição. E naquela noite ele ajudou as irmãs, que também evoluíram para cozinheira-chefe. E por fim, ele teve uma reunião com a alquimista sobre a fabricação de itens mágicos. E ela fez um prego que tem a capacidade de congelar quem for atingido por ele. Aquela é a primeira coisa que ela produziu desde que se tornou a criadora de itens. Todas as garotas aparecem no local e eles tiveram uma bela noite fazendo coisas de casados. No 70º dia, um grupo de elfos veio fazer uma visita. Eles passaram pelos seus antigos companheiros, mas não reconheceram porque os brincos têm o efeito de transformar eles em elfos negros. Eles estão ali para pedir ajuda porque os humanos estão avançando sobre a floresta de Kudel. Goburo aceita e pede para eles levarem um bracelete que permite ele se comunicar com o rei élfico. Goburo declara a todos que a partir de hoje eles são uma empresa mercenária que vai se chamar de Parabellum Mercenary Company. No dia 71, logo pela manhã, ele reuniu seus 36 membros principais porque ele enviou seus clones como batedores e eles encontraram o acampamento do exército humano. Chegando lá, o local estava protegido por uma barreira mágica. Então, ele manda seus homens se posicionarem cercando o acampamento e usa um ataque que destrói a barreira mágica com facilidade. A Gobue inicia o ataque cercando todo o acampamento com a muralha para impedir a fuga dos humanos. E logo uma batalha unilateral começa com o grupo do Goburo oprimindo completamente o exército humano. A comandante até tenta contra-atacar indo diretamente contra o Goburo, mas sem nenhum efeito. Porém, ele gosta da atitude daquela mulher e acha alguns humanos interessantes querendo adicioná-los ao seu grupo. A comandante diz que se Leakee deve mostrar seu poder, se ele conseguir derrotá-la, ela vai aceitar tudo o que ele quiser. Enquanto isso, o resto dos humanos estão sendo todos desvividos. A Loiraça até consegue acertar o Goburo, mas não causa muito dano. E na tentativa de eliminá-lo, o mago lança a magia de Tier 5 para acertar tanto ele quanto a comandante. Mas como o Goburo não quer que ela morra, ele entra na frente e a defende, combinando vários escudos mágicos de Tier 3. E como sempre, ele aprende um monte de novas habilidades. De volta na caverna, ele comemora com os elfos a vitória contra o exército humano. Depois ele vai até as prisioneiras para ver se o medicamento que deixa elas com vontade de fazer aquilo que casados fazem está fazendo efeito. E como resultado, ele teve uma bela noite com a Loiraça e uma outra ruiva. No dia seguinte, ele conseguiu muitas informações graças a uma habilidade que não permite elas mentirem nem esconderem nada. Ele fez isso porque negociou 20 barris de álcool em troca de informações com o chefe dos elfos. Então ele conta que descobriu a rota principal dos humanos e que vão armar uma emboscada. No 73º dia, eles armaram diversas armadilhas na rota principal do exército humano e depois se esconderam em valas. Não muito tempo depois, eles avistaram um exército com 500 homens e dentre eles havia cerca de 100 magos. Se os elfos os enfrentassem, seria uma batalha difícil, mas para eles é outra história, já que estão bem preparados. Ele dá o sinal e os goblins bloqueiam a rota de fuga com árvores. Logo em seguida começa um ataque e em pouco tempo restavam apenas 100 dos 500 inimigos. Porém, os que sobraram montaram uma barricada, conseguindo assim se defender dos ataques do grupo do Goburo. Então, ele muda de estratégia e manda o Gobukti capturar o líder inimigo. E apesar do Gobukti estar se segurando, aquele soldado demonstra ser bastante habilidoso, o que deixa o Goburo animado para tê-lo como servo. Não muito tempo depois, o Gobukti consegue capturá-lo, e mais uma vez ele ganhou muitas habilidades de todos os soldados que foram devorados. A Gobumi vai até ele dizendo que depois daquela luta ficou com vontade de ter um filho dele, e ele gosta muito daquela atitude direta da Gobumi. No outro dia, ele interroga o Ruivo para saber por que os humanos estão atacando o reino dos elfos. Resumidamente, a princesa do reino humano de Steinbert contraiu uma doença estranha que é 99% fatal. Ela em breve vai se casar com o príncipe herdeiro do Império Kílica, um país vizinho. Então, o rei ordenou que uma cura fosse encontrada, e a cura que eles encontraram está nas mãos dos elfos nas profundezas da floresta Kudel, e é feita com a benção do semideus da mata. Enquanto o Gobue estava minerando, acabou encontrando uma nascente de água quente, que logo se tornou um banho termal. No dia 75, Goburo usou os prisioneiros para um novo tipo de treinamento, basicamente uma simulação usando um exército real, que vai ajudar os outros a melhorarem suas habilidades de comandante. A Gobumi e a Robusato se mostraram bastante habilidosas. Por outro lado, o Gobukti e a Robusato falharam miseravelmente. O Ruivo, cansado de enfrentar esqueletos, foi até o Goburo pedir para enfrentá-lo. A coragem e a determinação do Ruivo causou uma boa impressão no Goburo. Ele o encanta com algum tipo de magia para não acabar o matando acidentalmente. Eles trocam alguns golpes, mas como esperado,
o Goburo ganha com facilidade. O Gobukti pede pra treinar com o Ruivo também. Depois do treinamento, o Ruivo conta que ele vem de uma área que vive em muitas raças mistas. É por isso que ele se dá melhor com o Goburo do que com os nobres. Vendo aquele lugar que ele construiu, onde monstros, mestiços e humanos vivem juntos, ele pede pra lutar sob o comando do Goburo. O Goburo, vendo a sinceridade no olhar do Ruivo, o aceita como parte do grupo. E a partir de agora ele vai ser o treinador oficial da Ruivinha. No 77º dia, o Goburo leva 3 prisioneiros que não estão agregando em nada e os entrega para o chefe dos elfos. E também pergunta sobre a lendária cura milagrosa que os humanos desejam. O chefe elfo revela que a poção que ele deu antes pro Goburo. A lei dos elfos proíbe entregá-las a humanos, mas não fala nada sobre entregar o ogro que salvou sua filha. Então, o Goburo bebe a poção e aprende as seguintes habilidades: regeneração rápida e poção secreta de sangue. Ele faz um pequeno corte no dedo e pinga uma gota de sangue na boca de um humano ferido, e ele foi curado instantaneamente. Aquele poder é tão grande que o próprio Goburo ficou assustado. Galera, o nosso projeto de Piccolo tá ficando tão roubado que daqui a pouco vai ser considerado o deus daquele mundo. Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!